Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em João. Você tem que entender o que é amor de Deus, o amor carnal e, amor de filho. Tudo isso você tem que saber o que significa. São coisas distintas. Você pode estar vivendo em um relacionamento abusivo e achar que isso é amor, e não é. Aqui em João 14, que começa no 14, no versículo 21, fala assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e virei para ele e farei nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Aqui, Jesus ele está nos dando um ensinamento do que é realmente amar a Deus. E o amor a Deus não tem nada a ver com sentimentos, é uma decisão pessoal. Você decide seguir a Jesus. Só você decide e requer a fé inteligente, aquela fé que ele nos dá para que você possa utilizar na sua necessidade presente, porque a necessidade todos vão ter essa fase. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, você sabe que recebeu o Espírito Santo, você ama a Deus e aplica o conhecimento dele. Amar a Deus não é praticar uma religião. Os mandamentos é a palavra de Deus na hora que você pratica. E a religião faz com que você vive na hipocrisia. Os que amam e vivem na integridade do reino de Deus é submisso, sujeito à palavra, aquilo que ele te faz conhecido. E o inimigo sabe da palavra, mas não pratica. Porque as pessoas não praticam, aquelas pessoas que não praticam o conhecimento, elas são vazias delas mesmas. Jesus que batiza no Espírito Santo, como está escrito aqui em João. Ele diz, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que a enviou. Só Jesus que batiza no Espírito Santo. Aquele que ama ele, ali ele se manifesta na vida dessa pessoa, porque Jesus disse, e eu me manifestarei. Ele se manifesta individualmente a cada pessoa que o ama, que guarda os seus mandamentos. E ele diz, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e ele é o Pai, e farei morada nessa pessoa. Que são três pessoas distintas. Assim como nós temos um corpo, uma alma e um espírito, o Deus, ele é três pessoas distintas, mas uma pessoa, ele é Deus. Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Até Jesus quis afastar o propósito de Deus na vida dele, mas foi necessário que Deus concluísse. Quem ama Jesus, guarda a sua palavra, pratica, é obediente àquilo que ele te faz conhecido e você aplica, mesmo com as oposições que vão vir opositores. Um exemplo disso
No casamento envolve a palavra, um comprometimento, fidelidade, confiança, reciprocidade e admiração. E você tem que entender o que é amor e o que é um relacionamento abusivo, que não tem nada a ver com amor. Você saber que o que sustenta um casamento não é amor racional nem emocional. Quando acaba a admiração, este amor não existe mais. Porque quem ama Jesus carrega o Espírito Santo. Depende de cada um que ama a Deus, que aplica o seu conhecimento. Falar em línguas não significa nada. Quem ama Jesus observa a palavra não com sentimento, mas com obediência, com os olhos bons. Porque com as pessoas, João Batista, ele disse: ele vos batizará com o Espírito e fogo. Essa é a manifestação do Espírito Santo de Deus. E Jesus quer que você pense, você analisar a sua vida, seu relacionamento com Ele. Jesus se manifesta no batismo do Espírito Santo para que o mundo veja você, porque a Bíblia diz que nós somos testemunhos vivos. Isso significa que temos algo diferente. E é você sempre levar diante de Deus a sua questão presente. Aqui em Êxodo 14, é Deus que peleja as nossas lutas e as nossas batalhas. É você levar sempre diante dele para que ele possa intervir a nosso favor. Em Êxodo 14, no versículo 14, ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Quando nós temos o conhecimento, nós aplicamos aquele conhecimento e é Deus que peleja as nossas lutas, as nossas batalhas. Tem determinadas situações que é nós ficarmos calados. O silêncio é a melhor resposta, porque Deus nunca vai te deixar para baixo, mas Ele vai gerar esperança em nós. É nós vigiar em oração e perseverar na fé. Porque quando está aqui, como está escrito aqui em Jó 32, que fala que o silêncio é importante. Em Jó 32, no versículo 31, 33, 32, 33 e 31. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. No silêncio, Deus nos ensina a sabedoria. É no silêncio que nós aprendemos de Deus aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, é você sempre colocar a sua confiança em Deus, porque é Ele que peleja nossas lutas e a nossa batalha. Como está escrito também, o paralítico, 38 anos, ali paralítico. Quem não senta para ouvir não consegue se levantar para ensinar. Então, é você olhar para aquilo que Cristo já tem te feito conhecido, porque Ele usa a pessoa para falar, porém, em sonhos, até em sonhos, que essa pessoa não vai gostar daquilo que o Espírito Santo tem para ele ou ela. Eles vão ignorar
E o silêncio é a melhor resposta, porque você fez a sua parte. Porque a palavra de Deus, ele escolhe até mesmo um jumento para falar com determinadas pessoas orgulhosas, vaidosas, hipócritas. Porém, eles não creem naquilo que muitas das vezes ele supostamente prega. Então, é você ficar em silêncio em determinada situação da sua vida, porque o silêncio mais à frente vai revelar exatamente aquilo que a pessoa desprezou. E quem perde é a própria pessoa, porque a Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento não é conhecimento que vem de homem, mas conhecimento que vem de Deus. Por sua vez, quando não dá ouvido, é a própria pessoa que perde. É você continuar a prosseguir seguindo a Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu vou falar também sobre sonhos, que Deus nos fala através de sonhos. Quando você sonha com chave, porque a Bíblia diz que a porta, que Jesus diz que é a porta que Deus abre, ninguém fecha e fecha, ninguém abre. Ali ele está dando uma chave, um conhecimento, uma direção, porque você tem que discernir o contexto do seu sonho, porque a chave está relacionada a portas. Se você abrir o seu portão e você está com a chave para outra pessoa que você conhece entrar, isso significa que você está no controle da sua vida, porque você tem a chave da porta, do portão. Quando você sonha com o cavalo, o cavalo está relacionado à força, está relacionado a domínio, poder, pode estar relacionado a isso. O cavalo é um filhote estava quando você sonha com quando você sonha com dentes e esses dentes da boca caiu, você tem que discernir o contexto do seu sonho, porque pode estar relacionado a doença, porém é você anular e ir ao médico, anular em nome de Jesus. E também geralmente está relacionado à autoestima, insegurança, mudanças e possíveis perdas. É você analisar o contexto do seu sonho. Ou está relacionado aos seus próprios sentimentos, porque dente pode também indicar aparência e autoestima. A falta pode refletir preocupações com a própria imagem ou a insegurança em relação à forma como você é percebido pelos outros. Porque também dente pode também indicar medo de mudanças significativas na vida, a sensação de vulnerabilidade, insegurança, e o sonho pode refletir esses sentimentos em relação a si ou em relação a outras pessoas. Ou também pode estar relacionado à saúde. Busque um médico ou dentista, ou um período de mudança, transformação, o que pode gerar insegurança e apreensão. Porém, é você discernir o contexto do seu sonho, porque cada sonho ele é pessoal e subjetivo. Sonhar com tromba de elefante inchado é você discernir o contexto, porque geralmente está ligado a questões de força, poder e possivelmente desafios emocionais. A tromba, sendo uma parte essencial do elefante, pode simbolizar a capacidade de lidar com situações difíceis ou expressar emoções, porque o elefante em si
é associada à força, sabedoria e poder. Uma tomba inchada pode identificar essa ideia, sugerindo que você está lidando com situações que exigem grande força e determinação, lidando com sentimentos reprimidos ou intensos. É você sempre buscar em Deus em oração, porque para você saber discernir o contexto do seu sonho. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, o Senhor diz na sua palavra: o que te ama é aquele que guarda os seus mandamentos e o guarda. Senhor, nos ajude, Senhor, a discernir o que é amor, porque muitas das vezes vivemos em um relacionamento abusivo e achamos que isso é amor, um relacionamento sendo oprimido, porque o Senhor diz na sua palavra que o amor ele não é invejoso, ele não traz danos mentais. Senhor, nos ajude a olhar para Ti, ter discernimento daquilo que o Senhor já tem nos feito conhecido, anulando todo espírito de escuridão, tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz na sua palavra: operando o Senhor, quem impedirá? Toda a ação do inferno que oprime essa pessoa, espírito do engano na visão dela, eu anulo e repreendo toda a ação das trevas, tudo aquilo que veio para condenar, roubar, matar e destruir. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz: paz, céu de terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em Ti por justiça. Senhor, nos ajude a continuar a prosseguir seguindo a Ti, olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, anulando todo espírito opressor, toda miséria, toda contenda, todo espírito da inveja, do engano, todo espírito da falsidade. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque passa céus e terra, vai se cumprir suas palavras na vida daquele que está clamando em Ti por justiça. Todo espírito opressor do inferno, eu repreendo e anulo em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Jesus, a sua igreja, dê sabedoria, conhecimento, discernimento, de visão espiritual, porque o Senhor diz na sua palavra que daria visão aos filhos e filhas. Senhor, abençoa, Jesus Cristo, aquilo que o Senhor já tem posto nas nossas mãos, tirando todo espírito opressor, todo espírito do macumbeiro, todo espírito do inferno. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque assim diz o Senhor: passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em Ti por justiça. Toda a ação do inferno, espírito do câncer, maldição do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, fortalece, Jesus, aquele que está enfraquecido na fé, dê ânimo, força, tirando todos os espíritos opressores, todo espírito de inveja, maldições enviadas do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa aquela pessoa que está ali buscando em Ti por uma direção, que o Senhor abra os olhos do entendimento, que o Senhor dê a direção necessária para a sua glória, ó Pai. Abençoa Israel, que haja paz, prosperidade, que haja cura, arrependimento, que haja salvação. Senhor, obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória, ó Pai. Obrigado, Senhor. Amém.